4 pessoas entraram no Museu do Louvre e fugiram com bilhões em joias após acessarem o primeiro andar por uma janela lateral da Galeria Apollo. Foram apenas 7 minutos para toda a ação, digno de um Lupin, não é? Quem vai contar essa história pra gente é a Daiane Oliveira aqui no Plantão do Meteoro. Ah não, vou colocar essa musiquinha porque a gente está falando da França e de ladrões chiquetérrimos de joias. Uhum. A gente tá falando do povo francês mesmo, porque os europeus têm um negócio assim de roubar joias do resto do mundo, né? Sobretudo do sul global e do continente, de alguns continentes como América, África. Então, né, Sofia, mas saindo disso e falando do Louvre, o Louvre é bem interessante. A gente teve um assalto que foi cena de cinema. Basicamente isso. E é assustador, Sofia. Agora falando muito sério, como é tão fácil roubar um dos principais museus do mundo? Porque é essa impressão que passa, que é fácil. Eu vou te pedir para trazer a matéria, é uma matéria rapidinha da CNN que fala tanto sobre como aconteceu o roubo, como o que aconteceu, a situação dos franceses após o roubo, porque virou um espetáculo absurdo de tão tranquilo que foi. Os caras chegaram, 4 homens, colocaram, aparentemente são homens, né? Colocaram a escada ali, invadiram o espaço, pegaram as joias que queriam com visitação, o museu tinha acabado de abrir, e levaram. Sou real, Sofia. Vamos assistir? Uma noite no museu, tipo isso. Nós estamos falando do museu mais importante do planeta. E aí é uma notícia que acaba chocando parte do planeta, e chocou de fato durante o fim de semana, porque em 7 minutos, ladrões levaram peças consideradas o orgulho da França. São as joias da coroa francesa. O crime no Museu do Louvre, que é o mais visitado do planeta, segue sendo investigado. E aí hoje o governo admitiu, abre aspas, nós falhamos, fecha aspas. Vamos então com o Américo Martins. Américo, olha, o Américo que veio todo num cenário parecendo que está também dentro de uma chiqueza de um museu. Américo, bem-vindo, hein? Já estamos aqui. Esse teu abajur é do Louvre, fala a verdade. Américo Martins, a gente está falando de um local, eu nem consigo estimar, aí você nos conte, por favor. Quantos milhões de dólares você tem dentro de um museu do Louvre, que é gigantesco, tem filas enormes para as pessoas entrarem e é considerado um dos mais importantes, se não o museu mais importante do planeta. Como é que alguém pode roubar algo dentro de um museu que é o mais importante do planeta? Bom dia. Bom dia, Elisa. Essa é a grande questão e é uma questão tão importante que está mexendo com o orgulho nacional da França, porque o Louvre, como você diz, o museu mais visitado do mundo, uma das instituições mais respeitadas do mundo, tem um acervo absurdo, é impossível estimar o valor de um acervo como aquele do Museu do Louvre. As próprias joias que foram roubadas tem um valor, segundo o próprio governo francês, inestimável. É impossível você colocar um preço nessas joias que foram roubadas ontem. E isso mexe muito com o orgulho francês. É essa sensação de derrota. O ministro da Justiça, Damiani, disse que era essa a sensação, que eles falharam, que a segurança francesa falhou, que a impressão que esse roubo dá para o resto do mundo é a sensação de uma falha absurda na segurança da França, e isso magoa muitos franceses. Ele chegou, inclusive, a comparar, o ministro da Justiça, esse incidente, esse roubo lá no Museu do Louvre, ao incêndio que aconteceu na Catedral de Notre-Dame, um outro símbolo nacional da França, independente do seu valor religioso para católicos, por exemplo. Ele mesmo falou isso. Os franceses, de forma geral, reconhecem o valor de Notre-Dame, o valor histórico, assim como reconhecem o valor histórico do Louvre e dessas peças que foram roubadas. Para ficar pior ainda essa coisa, Elisa, o assalto foi, como você disse, cinematográfico.
Esses ladrões simplesmente vieram com um veículo que tinha uma grande escada colocado nele, levantaram essa escada no meio da França, no meio de Paris, às margens do rio Sena, colocaram essa escada para atingir uma plataforma ali, uma balcony, uma varanda do grande prédio que é o Museu do Louvre, arrebentaram a janela, entraram dentro do museu, que estava aberto e funcionando, com gente visitando o museu lá pela manhã. Eles usaram... Pois é, né, Sofia? Isso. Choque, assim, porque, de fato, são joias que, mais uma vez, o valor é inimaginável, é inestimável. Por quê? Porque a gente tem joias ali que foram, por exemplo, da segunda esposa de Napoleão Bonaparte. A gente tem diamantes imensos. Eu volto a fazer uma crítica que se alguns países, nesse caso não é só a França, no Louvre, inclusive, tem suas joias ali provenientes de vários países. E abriga artefatos do Egito, artefatos de países africanos, abriga alguns artefatos. Mas, por exemplo, se a gente tivesse alguns países europeus, como países europeus como o Reino Unido, como a França, devolvendo as joias para os seus países de origem, eles ficariam paupérrimos, né? Então a gente precisa pensar sobre isso. Mas, dito isso, o que choca é saber que nenhum dos museus mais estruturados, mais conhecidos do mundo, é seguro o suficiente para determinadas joias, ou talvez, Sofia, foi tão... justamente por ser um museu muito conhecido, por ser um museu um dos mais visitados do mundo, as pessoas imaginavam que a segurança fosse mais rígida. E esse plano, um plano que parece ter sido simples, que é você chegar com um carro grande, com uma escada alta, e conseguir acessar um salão, dos principais salões ali do espaço, e sair com as joias sem sequer ser percebido, isso em poucos minutos, foi tão audacioso que deu certo. Então, a gente tem de duas uma, né? Ou, de fato, a audácia fez dar certo, ou não é um local seguro. Eu não sei realmente o que pensar, mas os franceses estão realmente chateados com o que está acontecendo. Eu estou vendo algumas piadas aqui no chat, inclusive. Será que vê a Carmen Sandiego? Eu não sei, mas eu particularmente gosto muito da Carmen Sandiego, mas a série da Netflix ficou famosa justamente por um gênio francês aí, né, que é o Arsène Lupin. Então, a gente pode pensar também que foi uma obra, talvez, que imitou a vida, que imitou a arte, tá? Porque é assustador o que eles conseguiram fazer em 7 minutos, sem que ninguém percebesse. E assim, Sofia, vamos mostrar uma coisa que eu acho que foi inusitada? Uma das últimas pessoas a utilizar uma joia, que é uma das mais requisitadas aí dessas que foram saqueadas, que foram retiradas pelos criminosos, que é o colar de safira da rainha Maria Amélia da França. Essa joia chegou a ser utilizada pela herdeira da família de Orleans aqui do Brasil, gente, a família real brasileira. Eu estou falando sério, tá? É ridículo falar sobre família Orleans de Bragança no Brasil. Mas a gente teve a princesa Isabel de Orleans, bisneta de Dom Pedro II, que foi a última pessoa a utilizar em público uma das joias roubadas no Louvre, né, no Museu do Louvre, foi esse colar de safira. Vou repetir, o que pertenceu à rainha Maria Amélia da França, que foi casada com o rei Luís Felipe I. E o historiador, né, para Paulo Garcês Marins, historiador e diretor do Museu do Ipiranga de São Paulo, esse conjunto de joias não é só uma relíquia valiosa, mas também carregava uma história significativa, entre aspas. Esse item roubado passou entre os descendentes da família Orleans até chegar na Condessa de Paris, foi o que afirmou Marins, em referência à bisneta de Dom Pedro II, que foi a última proprietária antes do museu adquirir esse colar de safiras, gente. É no mínimo estranho, né? Mas esse conjunto foi adquirido em 1985 e estava lá desde então, e agora ninguém sabe para onde foi parar.
certamente, por serem joias históricas, são joias que podem ser negociadas no que se chama ali de submundo das mercadorias, pode ir a leilão entre, né, grupos de colecionadores, que são grupos bem específicos, porque isso não é vendido em qualquer joalheria. Você não chega na esquina e compra uma relíquia dessa, Sofia. Mas eu vou repetir, que é surreal saber que esse crime aconteceu à luz do dia em um dos museus mais visitados do mundo. É surreal. Não é à toa que Ana está com hiperfoco nessa história do Louvre, porque é uma história sensacional, viu? Pois é, Dai, eu olho tudo isso, sabe o que eu fico pensando? Eu fico lembrando, na verdade, de todas as discussões que rolaram aqui por exemplo, com relação aos fósseis brasileiros que foram parar em museus europeus. Teve muita gente dizendo que, não, tudo bem esses fósseis irem parar lá, porque os brasileiros não vão saber cuidar. Olha o que aconteceu com o Museu Nacional aqui nosso, que pegou fogo, não sei o quê. Como se tivesse alguma garantia que, se fosse para os países de primeiro mundo, eles estariam mais seguros. E não estão. A gente nem bem se recuperou da Catedral de Notre Dame ser incendiada, a gente já tá vendo o Louvre sendo roubado de uma maneira ridícula. Tipo, os caras chegaram com uma escada, quebraram a janela, entraram, saíram e acabou. E daí você vai me dizer, não, eles cuidam melhor, coisa isso não é nenhuma. Eles só lucram em cima das coisas que foram tiradas de outros países, e eu concordo, Dai. Tinha que devolver tudo. Enfim. Mas, vamos ver o que vai dar, quanto tempo que eles vão levar pra conseguir se recuperar. Né? O que me pegou mais nessa história foi a simplicidade do plano. Porque você fica imaginando uma coisa lá, Casa de Papel, sabe? Que aqueles planos extremamente complicados, com cada partezinha planejados com meses e meses de antecedência, com pessoas ultra treinadas, selecionadas a dedo ao redor do mundo, não sei o que. Os caras botaram uma escada e subiram pela janela. Enfim, ficamos por aqui, Dai. Ficamos, Sofia. Pessoal que tá assistindo ao vivo, não sai daí que a gente já volta com mais notícias pra vocês.